Olá, bem-vindos ao nosso programa em Destaque. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre atividade física e resultados que você pode então ter na sua saúde. É muito importante que a gente tenha essa conversa nessa época do ano, justamente porque estamos chegando no auge do que a gente fala aí, no auge da estação, que é o verão, mas ele ainda vai chegar. Mas muitas pessoas já começam a pensar apenas num projeto de curto prazo, mas não deve ser assim. Inclusive o nosso convidado vai falar muito mais sobre isso e também sobre outros aspectos, porque ele acompanha muito. Inclusive, há uma referência enorme no nome dele, no trabalho dele em Vitória, a partir de tudo que ele construiu. Trata-se, então, de Marcos Frizeira, diretor da Academia Razões do Corpo, a quem a gente agradece a presença aqui. Muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui respondendo para os capixabas sobre toda a história das Razões do Corpo e toda a história do fitness, não só no Espírito Santo, mas pelo Brasil afora também. Que bom. Essa relevância a gente vai entender com certeza nessa conversa. Acho que a gente pode começar, inclusive, destacar, seguindo a linha do tempo, 37 anos de Razões do Corpo, um nome que tem uma marca consolidadíssima em Vitória, mas não fica restrito apenas à cidade. O nome da academia ela tem uma representatividade para todo o estado. Quando a gente vamos falar de mercado, nesse mercado, então, fitness. Mas essa história teve um início, inclusive, com você. Queria que você falasse um pouco, pelo menos, do que foi essa trajetória até 2024. A Razões do Corpo nasceu para ser uma academia promotora de saúde. Um grupo de estudantes de educação física do qual eu fazia parte. Várias pessoas que estão aí no mercado hoje são referência para todos os profissionais de educação física do Espírito Santo e não só do Espírito Santo, nacional também. E a gente pensou em estar criando uma academia que promovesse a saúde dos capixabas, que não só olhasse para o lado estético, da promoção estética que as pessoas buscavam na época, na década de 80. Uhum. E a gente tem até uma questão do nome. O nome ia ser Equilíbrio, Academia do Corpo. E já tinha essa coisa do NPI, já estava registrando já a marca Equilíbrio, Academia do Corpo, já tinha tudo isso já projetado. Aí uma amiga minha falou assim, olha, tem uma academia com esse nome lá em Jardim Camburi. Eu falei, não tem, pesquisamos já tudo no NPI, não existe academia. Eu peguei o carro e fui até Jardim Camburi. Procurar. E acabei encontrando. Na hora que eu entrei, era um amigo estudante de educação física. Eu falei, rapaz, você tem que registrar esse nome maravilhoso. E eu fui para a faculdade, lá no Centro de Educação Física, na UFS. Chegando lá, uma professora Laura, professora de atletismo, falou, Frizeira, eles me chamavam sempre assim, Frizeira, o que está acontecendo? Você está aí meio apavorado? Eu falei, professora, o meu amigo tem o nome da academia que eu vou colocar. Aí ele me apresentou um livro de Thérèse Betterrat, O Corpo Tem Suas Razões. Olha. Antes de ginástica. Eu falei, poxa vida, professora, você me deu o nome da academia. Razões do Corpo, Todo corpo tem suas razões. Aí começou, a gente trabalhou isso, a Bettina Gatti fez toda a parte da estruturação do nome, as cores da academia, tanto o azul, o preto, o verde, tem uma relação uma com a outra. Tem uma pintura da Ângela Pizzin no muro da academia, que hoje ela está morando em Paris, que a gente lançou também com toda essa movimentação. O projeto arquitetônico da Razões do Corpo, ele foi todo projetado para ser um espaço de academia. Então ficou o terreno só na casa que existia, e pé direito alto, Zilde Lau foi a arquiteta, o Mancini de Cavalcante traçou o projeto em cima da minha mesa lá, nós todos juntos, e aí nasceu a Razões do Corpo para fazer uma alteração naquilo que já vinha acontecendo, Porque a prática, bota assim, da atividade física, ela é benéfica em todos os sentidos, A gente queria oferecer para as pessoas, principalmente para os capixabas, era exatamente a orientação ao exercício físico, Então, o exercício físico ele sempre vai ter que ser orientado, assim como a medicina pelos médicos, um profissional de educação física. Isso aí a gente não abre mão, Eu sou da área de educação física e tem colegas aí que escreveram 4, 5 livros na área, e dessa maneira a gente vai seguindo o nosso caminho e vai criando várias formas de estar trabalhando essa promoção de saúde. E nessa mesma época, na década de 80, as pessoas perguntavam, quantas vezes eu devo fazer? Mas acho que até hoje se pergunta. Pergunta-se, Até quantas hoje. horas, quantos dias? 3 vezes por semana, 2 tá bom. Tem certas coisas que
a gente fala assim, né, com certas expressões. Eu perguntei para um desses, você escova dente todo dia? Eu falei, então, você tem que fazer exercício físico todo dia. Entendeu? Essa foi a minha resposta na época. É uma resposta simples para uma pessoa, né, que estava ali querendo entender, para entender que fazer exercício físico faz parte do cotidiano, né? E tem que virar um hábito, né? As pessoas têm que fazer exercício físico todo dia. Na época, o conhecimento na área da educação física não era tão grande como hoje, né? Hoje, cientificamente, demonstra-se que você praticar atividade física, né, fazer exercício físico orientado por um profissional, você melhora a qualidade de vida, melhora esteticamente. Sim. E também evita várias doenças aí, né, como Alzheimer, como diabetes e outras mais, né? Então, esse é um ponto importante já que eu quero até ressaltar com você. Então, ponto inegociável, né, que Marcos Friseira traz da sua trajetória, né, profissional que acompanhe o aluno, né, que acompanhe dentro da academia quem está ali desenvolvendo. E aí, por esse ponto que eu quero ressaltar, Marcos, as pessoas têm o costume, o hábito, pelo menos, de procurar. Quer emagrecer, quero ganhar massa, vai dependendo ali do que circula, se é o público feminino ou masculino, mas gira sempre em torno desses dois lados. É só isso? Naturalmente não, né? As pessoas, a perda de peso, né, o ganho de massa muscular, no meu ponto de vista, depende muito mais de uma orientação da reeducação alimentar do que simplesmente da prática do exercício físico, né? Eu acho que nós, inclusive, introduzimos a nutrição dentro da nossa prestação de serviço na época, e até hoje a gente oferece esse tipo de serviço dentro da academia. Criamos a avaliação física, né? Criamos a avaliação física antes de você fazer o exercício físico. Tudo esses professores, esses estudantes de educação física e logo depois profissionais, exatamente, né, que criou isso tudo. Criamos o teste de aptidão física. O teste de aptidão física é utilizado pelo Corpo Bombeiro, pela Polícia Militar. Na época foi lá dentro da Razões do Corpo que a gente estudou isso e criou ali para os nossos clientes, né? Então, a prática do exercício físico, ela promove naturalmente a perda de peso, fortalece, né, a musculatura, aumenta o volume muscular, mas a parte alimentar por isso que hoje em dia, né, tem nutrólogos, nutricionistas que estão aí exatamente para estar trabalhando junto com o profissional de educação física. Eu creio que a educação física, mais do que nunca, principalmente depois da pandemia, né, que na pandemia a gente acabou virando um templo de proliferação do vírus da Covid, né? Foi um sufoco. A gente ficou aí, inclusive, resgatamos a Associação das Academias de Ginástica para estar fazendo a interlocução lá com o governo do Estado, que até hoje está aí, inclusive foi super atencioso com a categoria, né? Tinha a Lenise Loureiro lá, que fazia parte do comitê da crise e nos atendia muito bem. E na época a gente conseguiu abrir as academias. Isso foi até um equívoco, porque na época a gente estava discutindo a abertura com 20 pessoas, a gente acabou só abrindo com 5. Né? Então, se você tivesse uma academia de 1.000 metros quadrados ou de 70 metros quadrados, você abriria com 5. Foi pesado, né? Assim, principalmente economicamente. Mas essa fase passou e nessa mesma época, todo o grupo da associação, na parte da diretoria que a gente fazia parte, a gente sabia que pós-pandemia, a academia de ginástica ia ter um aumento de número de clientes de 30% a 40%. Isso acabou ocorrendo. E as pessoas começariam a perceber a importância que tem o exercício físico dentro da vida dela, para a promoção da saúde. Entendeu? Saúde, e isso acabou ocorrendo. Então, e aí que está essa promoção de saúde mental, equilíbrio emocional, não só, claro, a resistência, né, e a atividade, que o corpo fica em movimento, ele tem essa razão, mas o equilíbrio e a saúde mental entram nesse ponto que você está tocando agora, então? Não tenha dúvida, né? O exercício físico, ele melhora a qualidade de vida das pessoas em todos os sentidos, né? Tem aquele ditado antigo, né, de mente sã, corpo sano, isso lá de trás, né? Isso não é de agora, né? Exato. Não é verdade? Então, sempre foi assim. As pessoas lá atrás já sabiam que fazer exercício físico, ele promove a melhor qualidade física, seja na parte estética, ou seja na parte da promoção de saúde mental, inclusive, né? Existem estudos científicos aí, bem aprofundados que a endorfina, né, que é
que traz o bem humor, né? O bem-estar e tudo mais, ela é, a partir do momento que você trabalha exercício físico, você joga endorfina no corpo, mais outros, e que melhora o seu bom humor e a sua qualidade de vida. E dentro do aspecto assim, da manutenção diária da prática do exercício físico, as progressões, né, elas são fundamentais, né? Por exemplo, exercício dos membros inferiores, né, evita até danos como ao Alzheimer, né? Na locomoção. Então, exatamente. Então, eu acho que hoje a gente recebe, e com muito prazer dentro da academia, prescrições de vários médicos, né? Você vai num médico hoje, você está com depressão, exercício físico, né? Você está, né, com falta de condicionamento físico, né, vai para dentro da academia. Quer dizer, então, o exercício físico, ele tomou conta e só tende a crescer, né? O que precisa ser avaliado é exatamente qual é o tipo de exercício que você vai fazer e se você vai estar preparado para executar aquele exercício, não é verdade? Porque no tempo do Cooper, né, lá atrás, né, eu já sou mais velhinho, né, que depois daquela campanha Mexa-se, né, a gente via muitas pessoas começando a correr, todo mundo correndo, coisa maravilhosa, e depois os ortopedistas, fisioterapeutas tiveram que fazer um trabalho de recuperação porque as articulações estavam indo para o sal, né? Hoje em dia a gente tem muitas corridas, mas nota-se que as pessoas estão se preparando mais para estar participando dessas corridas, né? Que é fundamental, né? Fazer um fortalecimento muscular para estar participando das corridas. Então, esse ponto é que a gente até pensa, né, nessa consequência desse exemplo, né, da corrida. Lá atrás se corria de qualquer jeito, vamos chamar assim, né, ou sem um tênis adequado. Hoje a gente sabe, mas por quê? Academias e trabalhos como profissionais de educação física, como o Marcos Frizeira representa, ajudaram a trazer esse conhecimento para a gente, né? Enquanto sociedade, a gente passa a ser também mais educado em relação a isso, ter mais também ciência de que um trabalho desse é fundamental para a gente ter os melhores resultados e com as melhores condições também. Mas depois, na volta do nosso intervalo, a gente vai falar muito mais também sobre o que eu comecei o programa falando. Você está pensando aí no verão, por exemplo, projeto de curto prazo, ou você quer ter uma saúde promovida a um longo prazo também? Na volta a gente comenta essa resposta com o nosso convidado, já já. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a nossa conversa com o convidado desta edição. Está aqui conosco no nosso estúdio o Marcos Frizeira, que é o diretor da Academia Razões do Corpo. Estamos falando um pouco dessa trajetória da academia, o Marcos também compartilhando com a gente conhecimentos, né, da área de educação física que ele domina e traz aí informações importantes para compartilhar com a nossa audiência. Essa conversa que traz então essa memória, mas também muita orientação. E no final do outro bloco eu falava justamente sobre um ponto importante, Marcos, para retomar, né? Tem gente que vai pensar no projeto do curto prazo, o verão agora, 24, 25, né? Já se desespera e procura aí a academia, lembra do profissional sempre, né, qualificado para te atender, onde você procurar também, que é um ponto importante que você ressaltou. Mas também tem aquele ponto de que é só esse que eu quero, é só esses 3, 4 meses de verão, ou a gente tem que pensar num projeto para promover a nossa saúde? Acredito que seja a segunda resposta. Mas por quê? Por que que isso tem que entrar cada vez mais como uma decisão das pessoas quando procuram uma academia como as Razões do Corpo? Eu acho que esse tipo de comportamento, bota assim, ele já está hoje, as pessoas já têm esse tipo de conhecimento, né? Então, o percentual de pessoas que buscam naturalmente se preparar para o verão, entrar na academia com essa motivação simplesmente estética, na sua maioria elas dão continuidade depois, né? Elas já têm esse conhecimento, até porque a educação física, ela cientificamente, ela a todo momento ela está se renovando, né? E hoje se fala muito na medicina 3.0, né? E a educação física, o exercício físico está introduzido ali. Então, ele para uma promoção de saúde, né, as prescrições médicas, todas elas prescrevem o exercício físico para os seus pacientes. Mas tem aqueles que buscam a academia no verão, é lógico que mais perto do verão, nesse período agora de novembro, né, dezembro, as pessoas buscam com esse projeto. Mas a importância de você fazer o exercício físico, né,
Porque a atividade física é qualquer uma que você faça, né? Tem as atividades físicas laborais, né? A atividade física é qualquer uma. O exercício físico sempre vai ser aquele que é sob a orientação de um professor de educação física, né? Aquele que entrega serviço, aquele que traz resultado, aquele que faz seus macro e microciclos para que você obtenha uma promoção de saúde, né? Então, isso é muito importante da pessoa quando buscar, né, fazer um exercício físico, a origem, o conhecimento, né, que existe daquele profissional que vai fazer a prescrição de exercício, né, daquela academia que está ali, se ela está entregando serviço para você nesse sentido. Então, a busca por exercício físico, ela hoje em dia, ela é quase que homogênea no ano inteiro. Né? Que bom. Tanto que o mercado está extremamente aquecido. Vários templos de academias estão sendo abertos aí pelo país inteiro, né? Então, e existe vários nichos, né? Tem os estúdios, né? Tem os crossfit, tem as academias, fala-se que academias tradicionais, né? Não são academias tradicionais, são academias que se preocupam realmente com a promoção de saúde do seu cliente, né? Não são academias que, de certa maneira, estão no mercado para estar alugando o espaço físico ou equipamentos. Ela tem um investimento muito grande, né, que qualquer negócio, o maior investimento é em pessoal, não é verdade? Então, essas academias que são as academias que são ditas de forma tradicionais, elas investem naturalmente em profissionais, inclusive até na qualificação desses profissionais. E a tecnologia, né? Hoje em dia, né, não pode se deixar de falar da tecnologia. A inteligência artificial, né, isso tudo a gente, né, há 10 anos atrás, 16 anos atrás, o telefone não era o que é hoje, né? Hoje tudo se faz pelo telefone. Então a gente tem que estar caminhando nesse sentido. Hoje você tem aplicativos, né? Você tem várias formas de você estar utilizando da tecnologia para estar promovendo a sua saúde, né? Inclusive você vai ali no Google, você pega prescrições lá e tem que tomar cuidado com isso, né? E eu acho assim que você tem que juntar as duas coisas, né? Para uma promoção de saúde, você tem que ter a tecnologia, e do outro lado você tem que ter aquele profissional que vai apertar aquele botãozinho para fazer essa tecnologia promover a sua saúde e não criar nenhum problema futuro, não é verdade? E que interprete as informações, né? Sem dúvida. Para aplicar junto ao cliente, né? Ou à pessoa que está treinando. Falei treinando, né? Uma das vanguardas, pelo menos que eu soube, que a Razões do Corpo implementou, inclusive, é essa palavrinha mesmo que hoje a gente já fala, igual eu falei naturalmente aqui, né? Em vez de falar, vou para academia, vou malhar, né? A palavra treino já entrou aí como esse sinônimo, né? De ir à academia. Queria até que você falasse um pouco sobre isso, que a Razões do Corpo deu uma, uma criada nesse ponto aí, né? Certa modéstia, dentro do mercado nacional, a gente deu várias colaborações. Inclusive, então, por isso. Uma delas é essa que você está citando, mas eu vou citar uma outra também, e eu vou falar sobre essa, que é o seguro contra acidente dentro da academia. Né? A gente foi matéria nacional nesse sentido. A gente criou, a preocupação nossa sempre foi com o cliente, sabe? Com o bem-estar do cliente, com a segurança do cliente. E eu sempre pensei, juntamente com todo o time nosso, a gente sempre pensou na possibilidade de alguém se machucar. Então, na época, inclusive, a gente foi para uma seguradora que não tinha essa carteira para ser oferecida. Eles criaram essa carteira, que inclusive na época, assim, de forma estratégica, eu vou até relatar uma coisa para vocês, a pessoa estava segurada dentro da academia e fora da academia também. A gente deixava de divulgar fora da academia e ficava divulgando dentro da academia. Mas isso acabou, se tornou, hoje tem empresas que exatamente. E a expressão treinamento, que é o princípio básico do condicionamento físico, é o treinamento, né? Então, na época, surgiu até a novelinha de Malhação, né? Tudo vem daquela coisa do ferro, da lima. Hoje em dia as anilhas são todas injetadas, emborrachadas, mas na época era anilha de ferro mesmo. Então, a Malhação calo, né? Ficava por ali. E a gente lançou mesmo uma campanha que na Razões do Corpo você não malhava, né? Que malhar é malhar ajuda, falar mal dos outros, né? Por aí vai. Aqui você treina. E isso, hoje em dia, você percebe que as pessoas, elas acabam mesmo falando, olha, bota assim, eu vou tomar um café com você sim, mas eu vou depois do meu treino, né? Isso pegou, isso é nacional e a gente
tem muito mais a contribuir aí no mercado, junto com os colegas que estão à frente de vários tempos aí de estúdios e outros mais. Que bom. Então, eu também falei tão naturalmente como se, né, já estivesse e está, né, no vocabulário das pessoas, assim, graças a um trabalho tão reconhecido como a Razões do Corpo faz a partir de Vitória, no endereço tradicional na Marechal Campos, pertinho ali da Avenida Vitória. Então, é realmente algo relevante para a gente apresentar você no nosso Em Destaque e levar até onde o nosso programa chega. E aí, Marcos, até para aproveitar o tempo que nós temos, queria justamente esse seu olhar, né, compartilhar pelo menos o que você pode com a gente nessas palavras sobre essa transformação, né? Tanto o que você viu do seu início, as dúvidas do estudante, que se tornaram as certezas de quem empresariou, de quem atendia os alunos, viu termos se alternarem, tecnologias surgirem, serem aplicadas e um reconhecimento de um trabalho muito importante. E como que você olha, né, os alunos que passaram, a saúde que eles tiveram, com certeza trabalhada, mas ganharam a partir de trabalhos como o seu? É um orgulho? É um trabalho bem feito ou não? Esse trabalho tem que continuar? O que você falaria sobre esses mais de 30 anos da Razões do Corpo e do seu trabalho? Eu digo que o profissional da educação física, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter estudar o tempo todo, ele tem que estar, né, se atualizando o tempo todo, mas ele tem que ter uma coisa que é assim, fundamental, né? Ele tem que gostar de cuidar de gente, não é verdade? Então, hoje as pessoas, elas andam carentes nesse sentido de atenção, andam carentes de estar, né, ali, de repente, estão um pouco oprimidas, deprimidas, né, com esse dia a dia nosso tão estressante. E os templos onde oferece exercício físico com um profissional de educação física ali do lado, ali, eu acho que isso é muito prazeroso, eu perceber que isso está sendo colocado em prática desde a época da década de 80 e cada vez mais com mais conhecimento. Então, é uma satisfação muito grande e cuidar de gente não é para qualquer pessoa, né? Então, as pessoas, elas têm que amar o próximo, né? Elas têm que gostar mesmo do outro, elas têm que... O profissional de educação física, às vezes, ele faz o papel até mesmo de ser um terapeuta, né? Que ele ouve ali, né, o seu cliente, além de prescrição de exercício, de acompanhar. Mas eu diria que... Eu não digo orgulho, né? Orgulho é uma palavra assim que não existe quase no meu vocabulário nesse sentido, né? Eu digo que é prazeroso, né? Você ver, né? Eu atuei mais na área de natação infantil, né? Legal. E tem muito tempo, às vezes você vê um rapaz lá de 30 anos, lá, né? 35 anos, fala, pô, você deu aula para mim quando eu era pequeno. Então você fala, rapaz, que bom, né? Porque o desporto, ele cria disciplina, né? A pessoa que pratica exercício físico, faz, né, o exercício físico, ela cria disciplina, né? Ela tem disciplina não só na prática do exercício, mas no trabalho, né? Exato. No lar, né? Com a sua família. Eu acho que a gente tem uma cidade tão bonita, né? Tinha um prefeito na época, eu ouvi ele falando que Vitória era uma cidade virada de costa para o mar, né? Hoje a gente vê aí todo mundo, né, várias canoas, todo mundo, né, utilizando, né, esse litoral maravilhoso que a gente tem e praticando exercício físico. Então, pratiquem exercício físico em qualquer lugar, em qualquer espaço, nas praças públicas, né? Inclusive, essas estações de exercício, de atendimento nas praças, a estação de orientação ao exercício físico começou, né, na época com um profissional que acabou depois virando prefeito de Vitória, que foi médico dentro da Razões do Corpo, graduado em medicina esportiva. Depois ele lançou esse serviço de orientação ao exercício, que hoje em dia acabou tendo outra formatura, mas existe até hoje aí na promoção de saúde dos capixabas aí. O famoso SOI, né? O famoso SOI, exatamente. Bem, Marcos, nosso tempo vai terminar. Assim, ele tem muito conhecimento a transmitir, gente, então não vai ser o único convite que ele vai receber para estar aqui hoje, não. Claro que tivemos aqui um momento, porque nos motiva a época do ano, até para levar esclarecimento
mas um trabalho de tamanha proporção, de tamanho reconhecimento, né, na história dessa atividade em Vitória, não pode ser contada sem passar pelas Razões do Corpo, sem passar pelo Marcos Friseira, fora todas as outras pessoas que também, a partir dali, engajaram trabalhos muito relevantes também, como esse que você acabou de falar. Então, vai voltar brevemente. Muito obrigado. Esse espaço aqui só, então, reverencia você agora, mas com as orientações, principalmente, que você deixou pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso, então quando a gente pode, né, levar conhecimento também a você através de uma pessoa que vive e estudou e dedica a sua vida profissional, isso é muito melhor. Também agradecemos a sua audiência, obrigado por acompanhar nosso Em Destaque e a gente sempre volta na próxima edição. Até lá! Em Destaque. Oferecimento.